Paz, tudo bem com vocês? De coração, eu espero que sim. Então, curte, compartilha, meu irmão. Se inscreve no nosso canal aí, né? Nos dá essa força aí, comenta. Em nome de Jesus, vamos espalhar o canal Palavra da Verdade, né? Para todo lugar, todo mundo. Instagram, Facebook, YouTube. Então, ajuda nós aí. Amém. Então, meus irmãos, antes de começar, né, a pregar no quadro de pregações, eu queria pedir perdão, desculpa a vocês por esse tempo aí que eu fiquei, né? Acho que foi 2 semanas esse ato aí sem gravar vídeos, não? Como vocês sabem, o meu estudo aqui improvisado no quarto, então eu tenho que, né, não ter, principalmente os pequenos em casa. E o menorzinho de 2 anos estava com, né, problema de saúde, também umas questões da escola aí, que não estava aceitando ir lá no colégio. E ele tava tendo que ficar em casa, eu tenho que ficar com ele, não tem condições nenhuma de eu gravar vídeo, né? Mesmo os demais estando na escola, não tinha como eu gravar com ele, porque ele não para. Graças a Deus, né? Tem muita saúde, então não tinha como realmente eu gravar. Então peço desculpas a vocês, eu espero que em nome de Jesus agora a gente dê continuidade sem ato algum. Amém? Amanhã, em nome de Jesus, eu vou estar gravando o estudo da segunda carta, né, do apóstolo João, que Jesus, através do apóstolo João, escreveu para as cartas, a certa igreja, né, da Ásia Menor. Então amanhã, acho que agora é a Esmirna, né? Então fica ligado aí que amanhã vai estar saindo o vídeo também. Então, dito isso, mais uma vez, peço perdão para vocês. Amém. Então, abre tua Bíblia, Salmo 73. Salmo 73. Vamos ler lá, ler tudo, né? Salmo 73, Salmo de Asaf. Então, vamos orar? Amém? Pai, obrigado por esse momento, por essa oportunidade de ouvir a tua palavra. Obrigado por cada um que está me ouvindo, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando a vida deles, da sua família também, que o Senhor possa continuar dando direcionamento, derramando o teu amor, da tua presença na vida deles, que é melhor do que qualquer outra coisa. Espírito Santo, ilumine nossos corações, que possamos compreender a tua palavra e principalmente praticá-la. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. Salmo 73, o Salmo de Asaf começa assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm, né, o coração puro. Então o salmista começa, né, falando uma coisa que muitas pessoas acham, que até esquece disso. Deus é bom para o seu povo, bom para aqueles que têm o coração puro. Amém? E agora ele começa, né, digamos, a declinar um pouco aqui. Na verdade, começa o desabafo do salmista, né? Versículo 2 e 3 diz assim: porém, quando vi, né, que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque senti inveja dele. Então aqui a gente já começa, né, a refletir. Como assim? Um homem de Deus, um cristão, um crente, pode sentir inveja? É isso mesmo que você está falando antes? Não, não é que eu estou falando, não. O que está escrito apenas eu estou lendo aqui. Mas é isso mesmo. Não somos super crentes. Temos uma bolha de sentimentos dentro de nós, meu irmão. Seja sentimentos bons como ruins. Vai dizer que, a gente nunca sentiu raiva em certas ocasiões, ciúmes, inveja. Não vamos ser hipócritas com isso, meus irmãos. A questão não é você sentir o sentimento. O salmista, no capítulo 4, diz que irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você pode sentir o sentimento porque é algo que vem incondicional. O que você não pode é praticar aquele sentimento. O que você não pode é alimentar aquele sentimento ruim. Então, sentir raiva, sentir inveja, ciúme, não é pecado, meus irmãos. A própria Bíblia nos afirma isso. O pecado está em a gente alimentar e a gente praticar aquele pecado. A gente pecar, né, realmente, como diz Israel, mas não pequeis. Então, o pecado, né, está em cultivar aquele sentimento nos nossos corações. Então, por isso sim, por isso sim,
Né? Acontece de um cristão sentir inveja, sentir raiva, sentir ciúme, sentir sentimentos ruins. Acontece sim. Por isso que necessitamos da presença de Deus, do seu Espírito Santo nos guiando, nos ajudando, nos direcionando, não permitindo que a gente cultive esse sentimento ruim, porque aí a gente vai estar pecando nos nossos corações. Então, não vamos nos precipitar quando a gente, poxa, fulano sentiu inveja, ou sentiu raiva, como é que pode? Pode sim, meu irmão. Pode sim, meu irmão. Entendeu? Não somos super crentes, não. Então, somos falhos e necessitamos do Espírito Santo. Amém? Então, continuando, ele começa a falar, a gente vai ler aqui, que ele começa a falar sobre o porquê da inveja dele. Ele sentiu inveja, ele disse que quase perdeu a confiança em Deus porque sentiu inveja. Mas por que ele sentiu inveja? Por que será? Então ele fala aqui, os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como um colar, como fosse colar, e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam coisas mais, são orgulhosos e fazem planos ruins, né, para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui embaixo. Então, parece que esse quadro que o salmista, né, que Asaf está aqui nos mostrando, né, nesse desabafo dele, porquê da inveja dele, é o que a gente vê aqui hoje. A gente às vezes fica observando, né, que poxa, aquela pessoa ali, aquele tal ali, não quer nada com Deus. Até muitas vezes, né, xinga Jesus ali, né, me menospreza, fala mal da minha fé. Mas tudo vai bem para ele. Olha só, né, financeiramente, né? Vai tudo bem. Porque nós somos assim, meu irmão. A gente vê muito, né, isso. A questão exterior, a questão realmente né, do estereótipo. Né, do estereótipo. Isso, nossos olhos, né, desejam, observam muito isso. Né, isso é fato. Não há nenhum segredo nisso aí. Então a gente começa a observar. Isso assim como o Asaf está falando. Por vezes a gente já passa por isso. Eu já passei por isso. Acredito que vocês também já passaram por isso. Né? A gente vê as pessoas que não estão nem aí para Deus, que são orgulhosas, são metidas, são presunçosas, né? Que são violentas, que só querem usar as pessoas, se dando bem. E a gente ali, a gente fica, poxa, que eu, né, na minha vida aqui, correndo atrás do meu lugar ao sol, servindo ao Senhor Jesus, e é tão difícil as coisas. Isso realmente faz com que a gente, por vezes, desanime. Dizer que não acontece, acontece, irmão. Se aconteceu com Asaf, um dos maiores escritores, né, de salmos aqui, porque conosco vai ser diferente. Não somos super crentes, meu irmão. Eu sempre prego isso, não somos super crentes. Por isso necessitamos 24 horas, todo minuto, cada segundo, cada milésimo, da presença do Espírito Santo na nossa vida, que vai nos guiar, que vai nos direcionar, que vai fazer com que esse sentimento não seja cultivado nos nossos corações, que é onde está o pecado, né? É a gente cultivar. No capítulo 4, Salmos 4 diz o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a gente até pode sentir tal sentimento, mas não pode cultivar. Asaf, ele só não perdeu a total confiança em Deus porque ele se livrou daquele sentimento, mas se a gente cultiva, e quando a gente cultiva, vai chegar um momento, né, a gente comer daquele alimento, a gente vai perder a confiança em Deus, a gente vai pecar, como a própria palavra diz. Então, por isso, meu irmão, sentir o sentimento ruim não é pecado. O pecado é cultivar em nossos corações. É deixar com que ele nos domine, né? Como não foi o caso de Asaf. Ele não deixou que aquele sentimento o dominasse. Mais na frente a gente vai ler sobre isso. E no versículo 10, né, ele aqui faz uma revelação interessante para a gente. 10 e 11. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam, Deus não vai saber nada disso.
o Altíssimo não descobrirá nada. Quando ele fala assim, o povo de Deus crê neles, é porque tem muito crente hoje em dia, meu irmão, minha irmã, que começa a ver a prosperidade dos ímpios, começa a ver que os ímpios estão bem, e diz, poxa, qual o segredo deles? Fulano, me diz aí o que é que tu tá fazendo para tu conseguir tal coisa. É isso que ele tá. E não é isso que a gente vê hoje, meu irmão. Eu tenho uma experiência praticamente com as pessoas, com alguns amigos aí, né, que eu achava que era amigo, que praticamente foi isso. Mas ele começou a escutar, a ver a prosperidade, né, das pessoas, de tal pessoa, começou a enxergar que tal coisa, né, que ele queria chegar era melhor do que ele, né, tá realmente servindo, né, a Deus como deveria servir. E assim acontece com outras pessoas. Eu acredito que você também conhece pessoas assim, que começam a tomar conselho dos ímpios, mas, né, meus irmãos, o Salmo primeiro diz o quê? Né? Que bem-aventurado é aquele que não se detém no conceito dos ímpios, não vai pedir ao ímpio, como é que tu faz para ter tudo isso? O próprio salmista falou isso, novamente, Asaf está falando isso aqui, está revelando, dizendo, olha, e o pior é que o povo de Deus ainda está eles. O povo de Deus está perguntando a eles, olha, como é que, qual é o segredo do sucesso de vocês aí? Eu quero saber, eu quero pegar um pouquinho também, porque o negócio aqui tá ruim, tá russo. Se vir só a Deus, não dá dando não, eu tenho que fazer alguma coisa aí. Infelizmente é isso que, né, o salmista está aqui nos revelando. A palavra de Deus está aqui, né, falando nos nossos corações. E o versículo de 11 diz assim, né? E eles afirmam, Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Então eles acham que Deus apenas só vê quando eles vão praticar. Deus não conhece nosso coração. Jeremias disse que Deus esquadrinha todo o nosso coração. Que mais enganoso é o nosso coração, por isso que nos engana. E quem que conhece ele? Deus diz, eu conheço. Esquadrinho cada milímetro do seu coração, né? E dou conforme a lei do seu coração. E às vezes a gente não entende porque certas coisas, né, ruins, certas coisas acontecem, né, com alguns irmãos. Mas por que aconteceu com fulano? A gente não sabe o coração. Não sabe por que motivo ele está fazendo aquilo dali. E Deus, a palavra fala que Deus, né, dá ali de acordo com o que ele esquadrinha no coração da pessoa. Então, né, veja a cara de pau, olha, Deus não vai descobrir nada. Vamos ficar aqui pedindo conselho aí. Depois ele diz que não foi Deus que deu o direcionamento. Né? Foi Deus que. Só que aí, né, a máscara ia cair mais na frente. A gente vê que o resultado foi negativo, não foi tão bom como eles achavam que era. Porque o conselho que eles tomaram não foi de Deus, foi o conselho do ímpio. Né? Então, é difícil, meus irmãos. É difícil a gente, né, passar por esse, ver tantas coisas ruins acontecendo, ver que muitas vezes os maus, né, estão sendo bem e a gente, né, naquela luta, a gente servindo ao Senhor e com tanta dificuldade. Mas permaneça nesse caminho. Permaneça no caminho estreito, meu irmão, minha irmã, que é esse que leva para a salvação. Continuando, versículo 12, né, ele continua falando sobre os ímpios. Os maus são assim, eles não têm muito e ficam cada vez mais ricos. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada. Veja só, agora ele começa, né? Você vê, ele vai falar aqui no versículo 13, né, até o 16, né, que a tristeza dele chegou a tão ponto, né, aqui, a decepção dele, podemos colocar assim, a quase falta de confiança em Deus, a inveja dele foi tão forte que ele pensou isso que a gente vai ler, versículo 13 até 16 assim, né? Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e a todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas. Então ele começa aqui no versículo 13 que
eu, né, conservei, parece que não adiantou nada me conservar. Às vezes, a gente possa que a gente pense isso. Ou alguém já pensou nisso? Por que está adiantando estar servindo a Deus? Porque é tanta coisa ruim acontecendo, é tanta dificuldade, é tanto isso, aquilo, outro. Será que não era para eu ter seguido os conselhos dos ímpios? Não era para eu estar igual a fulano, igual aquele meu colega que está bem hoje aí, que está viajando, que está pensando bem, que não passa né, por dificuldades financeiras, por dificuldade tal, e eu tô aqui naquela, né, sofrência, eu tô aqui passando por maus bocados, seja em qualquer região da nossa vida. Então é isso, foi isso que passou na cabeça do salmista, né? Ele ficou meio, será que ou não, né? Ficou meditando com ele mesmo, que eu não me conservei, não foi em vão eu me conservar, não é em vão, meu irmão, minha irmã. A gente se conservar puro, a gente se conservar santo, né? Porque do pecado, nos abster do pecado, não é em vão, porque, né, temos um Deus que está conosco, temos o Espírito Santo dele. Jesus disse que eu vou, mas não vou, né, vou deixar órfãos, não estamos órfãos, como dizem por aí, nós temos dono, e temos mesmo. Deus Altíssimo é o nosso Deus, é o nosso dono, somos filhos, né, de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então vale a pena sim nos conservar, né, puros, nos conservar santos. Vale a pena sim a gente conservar nosso coração confiante em Deus, por mais que as dificuldades, né, venham bater da nossa parte. Por mais que aconteça isso, aquilo, outro, né, a gente permaneça firme. O apóstolo Paulo fala de que, né, eu me sinto feliz, né, nas atribulações, nas dificuldades, porque ele sabe que aquilo ali vai produzir um grande gozo no futuro para ele. Meu irmão, minha irmã, como disse o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, agora eu esqueci o versículo. Se esperamos em Cristo apenas nessa vida, se a gente confia que Cristo vai estar conosco apenas nessa vida para nos dar uma vida boa, a vida seca, aquilo outro, como muitos aí pregam, e é só apenas isso, bens materiais, né? Tudo de bom aqui. Se a gente tem apenas isso em mente, que Cristo é apenas conosco nessa vida, somos os mais infelizes, os mais miseráveis, escreveu o apóstolo Paulo. Por isso, meu irmão, vale a pena sim você conservar a tua confiança em Deus. Vale a pena sim você conservar a sua santidade em Deus, independentemente do que a gente esteja passando. Medite nisso. Vale a pena. Está aí você hoje de pé, porque o Senhor te deixou de pé. Por acaso, seja para, né, ele te deixou passar fome, né, quando começou a servir a ele. Por acaso, pouco ou muito, mas ele, né, não providencia para nós. Então, meus irmãos, o nosso maior tesouro não está aqui, mas sim nos céus. Como disse o próprio Jesus, para que a gente pudesse, né, nosso tesouro, nosso coração esteja onde? No alvo, que é Cristo. Porque onde tiver o nosso coração, ali estará o nosso maior tesouro. Por isso, vale a pena sim a gente conservar a nossa confiança em Cristo. E ele disse que o versículo 16, que eu me esforcei para entender essas coisas. A gente tem que se esforçar mesmo, que não é fácil não, que o inimigo é astuto, ele fica colocando na nossa cabeça, não vale a pena não, desiste desse caminho, está muito difícil, tem um melhor aqui, mas o caminho estreito é o que leva à salvação. Versículo 17 continua, porém quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Então ele caiu em si, como foi aquela parábola, né, que Jesus fala, aquela história do filho pródigo, né? Caindo em si. Então ele caiu em si e disse, porém quando fui ao templo, ou seja, quando normalmente procurei a resposta de Deus, o conselho de Deus, eu vi o fim dos ímpios. E ele continua, tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazem com que eles caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando o Senhor te levanta,
Quando te levantas, Senhor, tu não lembrarás dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Então, ele quando começa, enfim, a cair em si, começa, enfim, a buscar o conselho do Senhor, Deus ali começa a mostrar ele, lembrar ele do fim dos ímpios. Coloca no lugar escorregadio. Tá lá em cima, mas é assim, é escorregadio. Interessante que no versículo 20 diz, olha, né, quando te levantas, não lembra mais dos maus. No final, meu irmão, Deus não vai, né, lembrar, não vai dizer que Deus é como um ser humano, que lembra, que esquece, essas coisas, não é isso. Que Deus não esquece de nada, Ele lembra de tudo. Né? Mas a forma de a gente entender que não é para os maus a bênção do Senhor. A presença de Deus não é para os que não estão nem aí, para os orgulhosos, para os presunçosos. A bênção do Senhor, como diz a palavra de Deus, que não acrescenta dores, é para os de coração puro, é para aqueles que permanecem firmes, é para aqueles que permanecem confiando independentemente do que está passando na sua vida. Amém, meus irmãos? E continua, no versículo 21, diz assim: o meu coração estava cheio de amargura e fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, como era como um animal sem entendimento. Então ele começa aqui, né, a se arrepender. Começa a pedir perdão a Deus. Ele diz, né, versículo 21, o meu coração estava cheio de amargura e fiquei revoltado. Então isso é que acontece com o nosso coração. Começa, né, a se alimentar da amargura. A gente fica revoltado, meu irmão. Eu sei que eu já passei por isso, eu creio que também você já passou por isso. Mas assim como o salmista, a gente tem que se arrepender. Ele continua, eu não podia compreender, ó Deus, eu era como um animal, é um animal que pensa assim, estava sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honra. Que eu falei, o final. A bênção do Senhor, a salvação do Senhor é para os que coração puro, para os que permanecem firmes, para aqueles que buscam o conselho do Senhor, que pode até sentir inveja, mas que não se deixa levar pela inveja, mas se deixa levar pelo conselho do Espírito Santo na sua vida. Versículo 25 diz assim: no céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? O que mais a gente queria ter aqui, se temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Emanuel, o Deus conosco? O que mais você vai querer aqui? Acima disso. Não entenda mal, meus irmãos. A Bíblia não está dizendo que a gente não deva procurar, né, melhorar a nossa vida. Não é isso. Mas a Bíblia fala o que Jesus falou no capítulo 6 de Mateus. Primeiro, o Rei do céu e a sua justiça. Primeiro isso. E aqui, o que a gente lê aqui, o que é que eu poderia ter na terra? Então, você não pode ter nada, meu irmão, na terra que seja maior do que estar com Cristo. A vontade de estar com Deus, a vontade de agradar a Deus não pode ser menor do que a vontade de você buscar algo melhor na sua vida. Você primeiramente busca Deus, a sua justiça, busca, né, perseverar santo, perseverar buscando, adorando. Nesse inteirinho, né, depois você começa a procurar, né, algo para melhorar a sua vida, da sua família, o que não é pecado. Mas primeiramente é a gente ter Deus como nosso único tesouro maior. Como Jesus contou aquela parábola de um certo homem que vendeu tudo que tinha para comprar um certo terreno, porque ali tinha um tesouro que para ele era inestimável. Então que para a gente seja também inestimável, né? A presença de Deus, a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo, é o nosso tesouro inestimável. E não pode existir nada aqui, nem família, nem emprego, nem nada maior do que a presença de Deus, do que estar com Cristo. E continuando, ainda que a mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força
Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor, do seu Deus, o meu refúgio, eu anuncio tudo o que ele tem feito. Glória a Deus. Aleluia. Né? A gente vê aqui quando o Asaf, né, cai em si, quando Deus começa a lembrar ele, a mostrar a ele o que vai acontecer com o ímpio, mostra a ele o que vai acontecer com aqueles que permanecem firmes adorando ao Senhor, né? Como o versículo 6, né? Minha mente e meu corpo se enfraquecem, né? E meu corpo enfraquece. Ainda que a minha mente e meu corpo se enfraquecem. Deus é a minha força. Ele é tudo que eu preciso. Deus é tudo que nós precisamos. Deus é tudo que nós precisamos. O Senhor Jesus é tudo que nós precisamos, meu irmão. Ele é tudo. Né? E o que se afastam dele certamente morrerão. E que a gente possa, meu irmão, cada vez mais sentir e proclamar que Deus é bom, né? Anunciar todas as maravilhas do Senhor, como eu estou fazendo aqui também. Espero que você me ajude compartilhando esse vídeo. Então, bom, meu irmão, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês possam partilhar, que vocês possam praticar. E lembre-se, se sentir inveja, sentir sentimento ruim não é pecado. O pecado está no cultivar, na prática desse sentimento ruins. Lembre-se também que não é perca de tempo você continuar adorando o Senhor, você continuar perseverando ao Senhor. E lembre-se do fim daqueles que não estão nem aí para Deus. Né? É no lugar onde Jesus disse dor e ranger de dente, mas nosso lugar daqueles que confiam, daqueles que perseveram em conservar a adoração a Deus, é junto de Cristo e ouvindo. Entrai, né? Benditos do meu Senhor, benditos do meu Pai, para o gozo do Senhor. Então fica na paz, meu irmão. Até mais.